John Arias dá sinal verde ao Palmeiras para fechar negócio. Mas tem um detalhe nessa história toda que pode deixar a gente com a pulga atrás da orelha. E o atacante Bruno Rodrigues pode ser trocado por algum atleta do Internacional. Nesse vídeo vamos falar também do jogo de logo mais contra o Santos e tem polêmica na Copinha em passagem do Palmeiras para a nova fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Antes da gente iniciar o vídeo, Palestrino, não se esquece de verificar a sua inscrição no canal. Seu like ele é sempre muito importante e se você é novo por aqui, assiste o conteúdo até o final. Se você gostar do conteúdo, lá no fim do vídeo você deixa o seu like e se inscreve por aqui, beleza? O Palmeiras Palestrino está na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A vaga foi confirmada com um triunfo por 3-2 nos pênaltis contra o Vitória, após empate por 3-3 no tempo regulamentar. E foi um jogo mais sofrido pro Palmeiras, é bem verdade. No tempo normal, Vitor Gabriel e Juan marcaram os gols palmeirenses, sendo 2 gols para o Vitor Gabriel. Iago Jean e Alejandro marcaram para o Vitória, time adversário. O Palmeiras passou de uma forma sofrida, nesse jogo, mas o que mais chamou a atenção foi as polêmicas de arbitragem. Os rivais reclamaram de um pênalti batido defendido pelo goleiro do Palmeiras e a bola teria passado da linha e voltado para trás, Um gol que foi invalidado para o Vitória e também um gol do Palmeiras que estaria impedido. Nitidamente, Palestrino, o atacante do Palmeiras, estava sim, na minha opinião, impedido. E nas cobranças de pênalti, o atleta do Vitória, Jean, cobrou e o goleiro Aranha, na tentativa de defender a batida com os pés, a bola teria entrado no gol. E o que acontece? A bola bateu, ela passou meio que debaixo, no meio das pernas dele, ela criou um efeito, ela passou da linha do gol, mas só que o efeito trouxe a bola de volta, tá? Mas nitidamente, quando você vê na imagem, a bola entrou no gol, o gol deveria ter sido validado a favor do Vitória e também o gol que o Palmeiras fez no tempo regulamentar estava impedido. Sou palmeirense, torci pela classificação do Palmeiras, mas aqui não tem hipocrisia, a gente fala a verdade, o Palmeiras foi muito beneficiado e o Vitória foi prejudicado nessa partida, sim, dito e feito, inclusive até o próprio João Paulo Sampaio veio a público nada satisfeito com essa classificação do Palmeiras e reclamou aí que o time teve um baixo rendimento na visão dele e também, sem falar dessas polêmicas de arbitragem que nitidamente beneficiou o nosso alviverde imponente. E a Federação Paulista de Futebol divulgou, na manhã desta quarta-feira, dia 14, a data e os horários dos jogos da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. O Palmeiras vai enfrentar o Flamengo de Guarulhos nessa próxima quinta-feira, dia 15, às 15 horas da tarde, horário de Brasília, lá na Arena Barueri. Quero saber muito o que vocês pensam dessas polêmicas de arbitragem. Pessoal, a gente não passa pano por aqui não, vocês sabem muito bem. Isso aí é coisa de São Paulino, isso é coisa de flamenguista, de corintiano, que quando a arbitragem erra a favor deles, eles vão lá e passam pano e ficam quietos, não falam nada. Eu não sou assim. Quando a arbitragem beneficia o Palmeiras, a gente dá a cara a tapa e fala a verdade aqui. Quero saber muito a opinião de vocês sobre tudo isso. Lembrando que o VAR fez uma falta danada nesse jogo da Copinha, porque se tivesse a tecnologia, muito provavelmente o gol do Palmeiras não teria sido validado, que estava impedido, e a bola na cobrança do Jean teria de fato confirmado o gol, porque a bola para mim, ela entrou sim, foi gol do Vitória, que a arbitragem anulou, tá bom? Quero muito saber a opinião de vocês a respeito desse jogo. E vamos falar, agora do profissional do Palmeiras, O Verdão vai enfrentar o Santos nessa quarta-feira a partir das 19h30 lá na Arena Crefizão, Arena Barueri, mais conhecida por nós, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Verdão venceu a Portuguesa na estreia com um time cheio de reservas e dessa vez deve ter mudanças para o Clássico. Lembrando que este será o primeiro jogo do Palmeiras como mandante, infelizmente não é no Allianz Parque, devido à troca e manutenção do gramado. O professor Abel Ferreira deve levar a campo o Palestrino um time mais próximo do ideal para esta temporada. Vitor Roque, que ficou de fora da estreia por um leve entorse no tornozelo, ainda é uma dúvida para a comissão técnica. Já o atacante Flaco Lopes, que teve uma gripe, está totalmente recuperado e deve ir a campo. Muitos jogadores tiveram poucos minutos na vitória contra a Portuguesa, segundo o Globo Esporte,
devem iniciar o clássico contra o Santos. E uma provável escalação trazida diretamente aí pelos pranchetinha da Globo tem Carlos Miguel no gol, Kelvin como lateral direito, uma dúvida entre Murilo e Bruno Fux, Gomes e Piquerez fazendo a lateral esquerda, Emiliano Martinez como sendo o camisa 5 do Palmeiras, o primeiro volante, Marlon Freitas como um segundo volante, jogou muito bem contra a Portuguesa, e Andréas Pereira jogando um pouco mais avançado no meio campo. Rafael Veiga, pelo campinho exposto pelo Globo Esporte, Rafael Veiga está posicionado mais à esquerda do campo, mas também jogando ali como meio atacante, e na frente Flaco Lopes, uma dúvida entre Vitor Roque e Bruno Rodrigues. Lembrando que eu colocaria o Luigi na história também, que foi o autor do gol contra a Portuguesa. Se o Vitor Roque não for a campo, muito provavelmente vai ficar entre Bruno Rodrigues e Luigi. Eu não sei se o Abel vai fazer aquela troca, né? Já que o Luigi jogou mais tempo no jogo contra a Portuguesa, ele vai, se o Vitor Roque não jogar, colocar o Bruno Rodrigues. Fato é que a gente vai ter um time muito diferente do que aquele que foi a campo contra a Portuguesa. E os jogadores que estão fora: Paulinho, Felipe Anderson, Jefté e Facundo Torres, todos no departamento médico recuperando-se de lesões. Lucas Evangelista e Figueiredo estão em transição física. Já da parte lá da Baixada Santista, o Santos vai poder contar aí com o retorno do meia Zé Rafael, recuperado de uma conjuntivite, ex-Palmeiras. Tomara que a lei do ex ela não vingue esta noite, né? E também o Santos vai contar com a volta do Barreal, inscrito também aí recentemente no Paulistão. Gabriel Bontempo está fora do elenco com um edema no posterior da coxa esquerda, assim também como o atacante Tiquinho Soares, que se recupera de lesão. O Peixe ainda tenta, Palestrino, contar aí com o meia Gabriel Menino, ex-Palmeiras também. O jogador ex-Atlético Mineiro ainda não foi anunciado oficialmente pelo Santos, mas já viajou com o elenco para São Paulo, onde a equipe santista está concentrada para a partida. Então, o Santos corre contra o tempo para registrar no bid o Gabriel Menino, para ele poder estar oficializado e poder, quem sabe, jogar contra o Palmeiras, né? Mais um aí que é do plantel palmeirense, vem da base do Verdão. E uma provável escalação trazida pelo pessoal do Globo Esporte tem Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar, William Arão, João Schmidt e Roleiser. Ó, olho aberto nesse Roleiser, que esse cara é bom jogador, tá? Na frente, Barreal, Lautaro Dias e Gabigol, sendo aí o 9 do Santos. Gabigol que já estreou pelo Santos fazendo gol. Então é outro jogador aí que o Palmeiras vai ter que ficar atento, tá? E quem tá fora desse jogo? Ah, vá, você adivinha quem? Quem tá fora desse jogo? Neymar com lesão no joelho. Isso aí não é nenhuma novidade. O Santos gastando uma bala com esse cara aí e o cara praticamente não jogando. Tiquinho Soares, conforme já falei pra vocês, está com edema na panturrilha esquerda, e o Gabriel Bontempo, né, edema no posterior da coxa esquerda, vão desfalcar o elenco do Santos contra o Palmeiras nessa próxima partida. Eu chuto 1-0 magro para o Palmeiras nesse jogo de logo mais. Eu acho que ainda vai ser um jogo muito estudado pelas duas equipes. Olhando para o calendário, como esse campeonato paulista ele é um campeonato muito mais curto, os times eles vão entrar com mais cautela para não perder jogos, tá? O risco de rebaixamento nesse Paulista está muito grande. Então, eu projeto um jogo muito estudado entre Palmeiras e Santos e aí chuto aí um placarzinho magro de 1-0 a favor do Palmeiras. Quero saber os palpites de vocês, também quero saber o que vocês mudariam na escalação do Palmeiras para enfrentar este clássico contra o Santos. E meus queridos palestrinos, minhas queridas palestrinas, aquilo que a gente vinha falando há 3 vídeos passados deu certo, hein? Olha aí, o Palmeiras entrou em acordo com o Grêmio nessa última terça-feira para a transferência do goleiro Everton. Eu soltei o vídeo ontem da informação do nosso palestra de que o Palmeiras estava muito próximo aí, né, de acertar o futuro do Everton, e logo que eu postei o vídeo, né, com a informação do nosso palestra, veio à tona de que o Palmeiras liberou o Everton para assinar com o Grêmio. Os clubes tinham os últimos detalhes para selar essa transferência, que será feita sem custos, e é isso que tá pegando a torcida do Palmeiras. Muita gente reclamando porque o Palmeiras não fez questão
nem de um quer-quer-quer. É o Palmeiras sendo uma mãe com os clubes brasileiros, é brincadeira, né? Com essa iminente saída do goleiro Everton, a meta do clube alviverde vai passar por algumas alterações que deverá afetar até mesmo o time sub-20, que atualmente disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partir de agora, Palestrino, Carlos Miguel seguirá como titular absoluto do Palmeiras, com o Marcelo Lomba sendo seu substituto reserva imediato e o goleiro Aranha, que atualmente está na copinha com o time sub-20, mas ele faz parte aí, né, do elenco profissional desde 2025, vai assumir a posição de terceiro goleiro com essa iminente saída do Everton. Agradecer de todo o coração por tudo que o goleiro Everton fez por nós, tá? É um goleiro que está marcado na história do Palmeiras. Eu tenho total gratidão ao Everton por tudo que ele fez por aqui. Desejo para ele aí toda a sorte do mundo neste final de carreira que ele tem. Ganhou 3 anos de contrato, né? Era o que a gente falava em vários vídeos passados. Palmeiras oferecendo 1 ano. Se o Grêmio chegar, ou qualquer outro clube chegasse e oferecesse para ele aí 2, 3 anos de contrato e um salário aceitável, muito provavelmente ele ia aceitar para ele ser titular de alguma equipe e terminar a carreira dele em alta. Foi o que aconteceu, ele tá indo pro Grêmio e deve ser titular absoluto por lá. E o que realmente tá pegando é essa saída de graça do Palmeiras liberar o Everton, né? Puta merda. No começo eu fiquei mais puto com essa história, né? Ontem eu vi o Palmeiras, essas informações saindo nos bastidores, né? De que não haveria compensação financeira, eu fiquei meio bravo. Até porque o Palmeiras é um time que reclama pra caramba pra pagar valores de transferências de jogadores e não quer brigar também pra ter uma compensação financeira do seu ativo. Então assim, eu fiquei pensando nisso, eu acho que deveria ter pedido uma compensação financeira. Porém, com o coraçãozinho mais frio, com o pezinho no chão, mais pensativo, vamos entrar num acordo aqui, né, Palestrino? Mesmo que o Palmeiras pedisse aí uma compensação financeira pelo Everton, não ia ser lá aquelas coisas, né? Não sei quanto que seria aí, 1, 2, 3 milhões de euros, sei lá, 5 milhões de reais, 6 milhões de reais que o Palmeiras cobraria pro Grêmio. Se o Palmeiras fizesse isso, correria o risco do Grêmio não pagar esse valor, o Everton ficar no Palmeiras insatisfeito, né? Então tem esse outro lado da história. Mas, sei lá, o debate tá intenso entre a torcida do Palmeiras se deveria ou não ter forçado essa compensação financeira. O fato é que o Everton está indo para o Grêmio e agora Carlos Miguel é titular mais do que absoluto na meta do Palmeiras. Quero saber muito a opinião de vocês. Posta aqui nos comentários. Você acredita também que o Palmeiras deveria ter pedido uma compensação financeira ou tá tudo certo, né? Foi aquilo que eu falei, né? Por mais que pedisse também, não ia ser lá essas coisas que viria pro cofre alviverde. Vamos lá falar um pouquinho mais aí sobre outro clube do Sul, agora falando do Internacional, envolvendo de novo o Bruno Rodrigues, né? Ontem eu falei pra vocês que o Internacional tem o desejo de contar com o jogador e falei pra vocês que o Fluminense teria sinalizado o interesse também pelo Bruno Rodrigues. E a informação que saiu hoje, Palestrino, é que o Internacional deseja uma troca com o Palmeiras. E o Palmeiras estuda também essa eventual troca do Bruno Rodrigues aos moldes do que aconteceu entre Atlético Mineiro e Palmeiras no ano passado com a história do Bruno Fux com o Caio Paulista, né? O Caio Paulista acabou voltando pro Palmeiras, o Palmeiras já emprestou o Caio Paulista para o Grêmio também, né? Que tá pegando o Everton agora também, que é do Palmeiras. E o Bruno Fux acabou sendo comprado nessa história. O Bruno Rodrigues, né, com o Internacional, o interesse, o que é estudado nos bastidores é essa eventual troca também. Essa informação ela foi transmitida pelo repórter e setorista do Internacional, Lucas Dias, em seu canal do YouTube. O setorista Palestrino ainda afirma que o Palmeiras não revelou qual seria o jogador do Internacional que interessa, mas os dois clubes trabalham nessa questão para fechar um eventual negócio. E aí eu fui atrás do elenco do Internacional e eu puxei 4 nomes que eu acredito que seriam interessantes para o Palmeiras. Uns mais interessantes do que outros, mas olha só, o zagueiro Vitor Gabriel, não sei se o Internacional iria gostar de envolver este menino na negociação, ele é muito jovem, tem 22 anos, mas já demonstrou talento jogando com a camisa do Inter. Então eu acho que seria uma troca interessante. O Palmeiras não fechou com nenhum zagueiro ainda, né? Então, quem sabe pegando um zagueiro emprestado do Internacional não poderia ser uma boa pra gente. O lateral Bernabei, que o Palmeiras supostamente ano passado queria o jogador, o Internacional foi lá e conseguiu comprar.
porém o Bernabéu não teve, pelo menos na minha visão, uma atuação tão boa pelo Internacional no ano passado, mas eu acho que seria sim uma boa troca com o Palmeiras, visando aí a lateral do Verdão, que sinceramente tá complicado aí de passar pano pra esses caras aí, né? Tá, ó, Giai, o Kelvin, né? Até na lateral esquerda, né? No caso, o Piquerez e o Jefitec se machucou. Olha, esse pessoal aí tá devendo futebol no Palmeiras, hein? Enfim, o Bernabéu eu acho que seria também interessante no Palmeiras, caso o Internacional topasse trocá-lo. Alan Patrick, esse pra mim eu acho que seria o jogador que mais chama atenção para uma eventual troca, mas eu já adianto para vocês que o Internacional não negocia o Alan Patrick, é só o principal jogador deles, mas eu fui levantar os jogadores interessantes e o Alan Patrick é um desses caras que chamam a atenção. E no ataque, esse aqui eu acho que o Inter topa negociar, cara, uma eventual troca. Eu não sei se ele seria tão interessante assim. Tô falando aí do atacante Rafael Borré. Já que o Bruno Rodrigues pode sair nessa eventual troca, nada melhor do que o Palmeiras trazer alguém que joga também e faz a posição. E o Rafael Borré tá lá, não agrada muito, divide a torcida do Internacional. Rafael Borré, se chegasse por aqui, não seria titular, na minha visão, mas eu acredito que poderia servir aí como um sombra aí pro Vitor Roque e pro Flaco Lopes. Eu olhei esses 4 jogadores do Internacional que eu acho que seriam interessantes por aqui. Eu não ia reclamar de uma eventual troca pelo Bruno Rodrigues, tá? Lembrando que não tem nada, como falei para vocês, segundo o setorista do Internacional, Lucas Dias, o Palmeiras não deixou claro aí, não soltou algum nome que teria interesse no Internacional. O que você pensa de tudo isso? Gostou desses 4 jogadores que eu trouxe para vocês? Vocês negociariam o Bruno Rodrigues? Lembra que o Palmeiras não quer ficar com o Bruno Rodrigues esse ano, não tá nos planos, hein? E vamos lá, Palestrino, pra gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar de contratações que a torcida clama para que venha para o Palmeiras, tá? É de novela em novela que a gente vai seguindo aqui no nosso canal Notícias Meu Verdão e não é de agora, hein? Eu acho que se os roteiristas de novelas da Globo vissem o que tanto que a gente conta de novela do Palmeiras aqui, provavelmente os caras iam me oferecer um contrato para roteirizar novelas para a Globo, que eu vou te falar uma coisa, em experiência, nós torcedores e eu aqui que conto essas histórias para vocês, a gente tem de longe, porque o Palmeiras é perito em fazer novela em contratação de jogadores. Lembra do Vitor Roque ano passado? Lembra do Andreas Pereira ano passado? Meu Deus do céu. E agora tem mais um aqui, ó, na tela para vocês, que é outra novela que se estende o capítulo. Bom, mas a notícia aparentemente é boa, porém tem um detalhe importante que eu quero trazer para vocês. Olha só, o Verdão segue em conversas para tentar contratar o meia barra ponta John Arias. Lembrando que o John Arias, a posição que ele mais tem tranquilidade, facilidade para jogar é na ponta direita, tá? Deixando isso muito claro, mas ele faz função de meia também. O clube inglês, o Wolverhampton, tem como missão, Palestrino, recuperar o investimento realizado em John Arias, que ficou na casa dos 17 milhões de euros. Hoje, na cotação atual, esses valores dariam aí 110 milhões de reais. Esse valor deve balizar aí as negociações entre Palmeiras e Wolverhampton. John Arias já teria dado o ok positivo ao Palmeiras, aquele famoso sinal verde. Segundo apurado aí pelo portal All Sport, o staff do atleta teve uma conversa bastante assertiva com a diretoria palmeirense. Mas calma aí que eu quero falar dessa conversa aí trazida pelo All Sports, tá? Segundo o veículo, o John Arias se aproximou do Verdão com essa conversa aí, né, bem tranquila, vamos dizer assim, entre a diretoria do Palmeiras e o staff do John Arias. Lembrando que é desejo do jogador retornar ao Brasil, já que o clube no qual ele está jogando está caindo para a Série B. E qual que é o detalhe? Qual que é o mas? Qual que é o contudo que eu quero trazer para vocês? Um problema que pode estar existindo no ar. Vocês sabem que eu sigo muito aqui vários jornalistas, né? Eu sigo o pessoal da Transamérica, principalmente o menino Gustavo Soler, que estava na Bandeirantes, que eu acho um excelente jornalista e tá lá também. Eu sigo o Leandro Boldaquian, sigo aí Paulo Massini, vários jornalistas eu sigo aqui para saber o que está acontecendo no Palmeiras.
E um desses jornalistas é o Facincani, eu sempre trago aqui. Seguindo o trabalho deste jornalista, ele me soltou ontem no Link Sport Clube, inclusive eu vou deixar aqui, ó, a thumb do vídeo dele aqui do lado para vocês. Eu vou tirar um print e vou colocar aqui para vocês, tá? Assistam esse vídeo que está aqui do lado do Felipe Facincani. E eu vou resumir para vocês. O que ele trouxe lá, né, com o collab com o Link Sport Clube, a negociação não saiu do papel ainda entre Palmeiras, John Arias e o Wolverhampton, porque o John Arias teria pedido um salário de 1.700.000 por mês ao Palmeiras e a proposta do Palmeiras é de apenas 1.300.000 para o jogador. É isso que estaria, segundo Felipe Facincani, travando as negociações com o John Arias, tá? E a Leila Pereira fazendo força, né, nos bastidores para fazer o John Arias aceitar o salário de 1.300.000, sendo que o meia gostaria de receber 1.700.000. Há diversas pessoas, né, e influenciadores aqui na internet que tem base para falar, principalmente os meninos do Mil Grau. O Bruno lá que fala no Mil Grau, ele falou que conhece alguns caras aí de pelada que tem trânsito dentro do Palmeiras, que dizem que negociar com o Verdão é uma coisa completamente difícil, né? Faz parte dessa mentalidade bancária da dona Leila Pereira de sempre querer ganhar e nunca quer ceder, nunca quer perder nada, né? E isso estaria barrando a vinda do John Arias, porque a Leila não quer pagar o salário que o staff do jogador quer receber, né, ou espera receber pelo atleta. Também tem alguns valores que o Facincani entrou lá em detalhes de que a diretoria teria que pagar pro o staff do jogador, né, os empresários e tudo mais. Por isso que eu falei, assistam esse vídeo que está aqui, tá, cara? É um vídeo muito relevante a respeito dessa história do John Arias que o Felipe Facincani soltou ontem no Link Sport Clube. Eu queria muito fazer um react aqui da fala dele, mas você sabe que o cara nisso, ele não quer que, né, ele não gosta que faz reacts do canal dele, então por isso que eu não faço. Eu respeito, ok? Então assistam esse vídeo aqui para vocês verem o que eu estou falando. E aí faz parte daquela mentalidade tacanha da Leila Pereira. Ela trata o Palmeiras como um banco, ela sempre quer lucro. E ela não olha o ganho técnico que ela teria com o John Arias vindo para o Palmeiras. Por isso que ela fica, né, arrastando esse negócio e pechinchando e pechinchando. Puta, cara, é um pé no saco ver o jeito que a diretoria do Palmeiras faz essas negociações de jogadores. Infelizmente, é a diretoria que a gente vai ter que aguardar até 2027 para a Leila Pereira sair fora, né? Isso se ela não mudar o estatuto do Palmeiras. Parece que essa história aí já mudou, graças a Deus, né? Então vamos ter que esperar até 2027 para ela sair fora do Palmeiras. Porque enquanto ela não sair, vai ser as negociações do Verdão todas assim, amarradas, né? Deixando o torcedor maluco, precisando do atleta por aqui, mas por algumas questões de valores, ela não quer ceder de jeito nenhum. Espero que ela ceda, né? Porque o John Arias é um jogador que seria muito importante para o elenco do Palmeiras. Um detalhe importante também é que os valores que o John Arias pede ao Palmeiras, que eu falei para vocês, de 1.700.000, é um salário maior do que o que ele recebia no Fluminense. E uma coisa que afetou muito o John Arias, né, nesse desejo do Palmeiras, é ele recuperar o tempo que ele perdeu lá na Europa, principalmente financeiro, né? Porque ele, com esse sonho de jogar no continente europeu, ele topou reduzir inclusive o salário dele. Ele recebe menos do que ele recebia no Fluminense. Sabia dessa? Tá lá no Wolverhampton recebendo menos e o time caindo para a segunda divisão. E agora o Palmeiras demonstrando interesse, ele tá querendo dar essa compensada e jogou a pedida salarial para valores que não são aceitáveis, vamos dizer assim, pelo menos até o momento, para a dona Leila Pereira. A gente, como torcedor, torce para que eles cheguem num denominador comum e, de fato, o Palmeiras concretize a chegada desse jogador, que seria muito importante para todos nós, tá certo? Quero saber muito a opinião de todos vocês. Ele teria dado sim o sinal verde, segundo o All Sports, para vir ao Palmeiras, mas alguns entraves, conforme expliquei para vocês, questões salariais e também alguns valores que o Palmeiras teria que pagar ao empresário do atleta, é o que ainda está barrando a concretização do negócio. E dessa forma, Palestino, eu vou terminando por aqui essa edição de quarta-feira do seu canal Notícias Meu Verdão, agradecendo sempre a audiência de todos vocês, pedindo aquela inscrição e aquele like que ajuda muito aqui no engajamento do canal e também desejando as mais ricas bênçãos do Papai do Céu sobre a vida de todos vocês. Vou indo nessa, surgindo mais informações, fica com o sininho ativado aí, né, o sininho de notificações, porque quando eu subir aqui um vídeo, você vai ficar sabendo em primeira mão. Avante palestra!